Os primeiros textos em português. O termo galego-português designa a língua românica falada durante a Idade Média nas regiões de Portugal e da Galiza. O idioma galego-português é o idioma ancestral comum às línguas galaico-portuguesas. Destacou-se pela sua utilização como idioma próprio da poesia trovadoresca não só nos reinos onde era nativa, Portugal, Galiza e Leão, mas também em Castela e, pontualmente, noutros locais da Europa. Então nós temos aqui Pacto de Gomes Pais e Ramiro Pais, ou Pacto dos Irmãos Pais, Pelais, possivelmente escrito em 1175. Nós temos aqui o texto, reprodução original. É uma leitura difícil porque ela está ainda num português que estava se formando, muito diferente do que é falado atualmente. E a gente tem que pensar que era a língua falada há cerca de 800, 900 anos. Mas vamos acompanhar pelo menos o início dele. Ego Gomense Pelais, Fátio Atibi Irmanomel, Ramiro Pelais, isto plaço ut non intrepe mel maiordomo, etc. Claro que eu não vou ler o texto por completo, porque é uma leitura, uma pronúncia muito difícil, muito diferente do que nós pronunciamos atualmente. Temos a Cantiga da Ribeirinha, que é considerado um dos primeiros textos literários da língua portuguesa, se não o primeiro em português, também conhecida como Cantiga da Guarvaia. Ela foi escrita em 1189 ou 1198. Apesar de ser considerada a primeira cantiga trovadoresca, sua data de composição ainda é muito discutida, tendo estudiosos que dizem ela foi criada em 1189 ou 1198, enquanto outros não admitem que sua criação possa ser antes de 1200. Foi composta por Paes Soares de Taveirós e recebeu esse nome por ter sido dedicada a Dona Maria Paes Ribeira, concubina de Sancho I de Portugal, apelidada de Ribeirinha. Aqui nós temos a reprodução. Nesse caso da Cantiga da Ribeirinha, é um texto de leitura mais fácil, então vamos acompanhar aqui. No mundo não me sei parelha, mentre me for, como me vai. Cajamolho por vós, e ai, minha senhor branca e vermelha. Queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia. Mal dia me levantei, que vos então não vi feia. E minha senhor, desde aquela me foi a mim muito mal, de ai, e vós, filho de Dom Pai, muniz e bem vos semei, da ver eu por vós Guarvaia, pois eu, minha senhor, da alfaia, nunca de vós houve nem hei, valia de uma correia. Nós temos aqui a indicação de uma música do século XIII, Ai Flores do Verde Pino, que foi uma composição do rei Dom Diniz. O link vai ficar disponível abaixo do vídeo, o link de acesso aqui no YouTube. Se vocês acharem interessante, cliquem e ouçam. Temos a Cantiga Partindo-se do século XV, escrita no século XV por João Ruiz de Castel Branco, possivelmente foi dedicada a uma dama da corte. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém, tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. E agora passamos para um exemplo mais conhecido de nós brasileiros, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, de 1500, escrita quando os portugueses chegaram ao Brasil em abril de 1500, comandados por Pedro Álvares Cabral. Temos aqui um trecho, vamos acompanhar pelo menos o início aqui da leitura. É uma leitura complexa, difícil, não haviam ainda regras ortográficas, então é muito complicado para nós hoje, com a regra ortográfica de hoje, ler o texto na forma original em que foi escrito. Mas vamos aqui no início. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães, escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que a senhora nesta navegação achou. E aqui o texto continua.
Se vocês analisarem, podem perceber que as palavras eram escritas muitas vezes com M, com N, às vezes havia forma diferente de escrita da mesma palavra no mesmo texto. Questão aí do uso do C cedilha no início de palavras, etc. Depois avançamos, da mesma época, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Os Lusíadas é uma obra de poesia épica do escritor português Luís Vaz de Camões, considerada a epopeia portuguesa por excelência. Provavelmente concluída em 1556, foi publicada pela primeira vez em 1572, no período literário do Humanismo, 3 anos após o regresso do autor do Oriente. A obra é composta de 10 cantos, 1.112 estrofes e 8.816 versos, que são oitavas decassílabas, sujeitas ao esquema rímico fixo, AB, 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 CC, oitava rima camoniana. A ação central é a descoberta do caminho marítimo para a Índia, por Vasco da Gama, à volta da qual se vão descrevendo outros episódios da história de Portugal, glorificando o povo português. Aqui nós temos a reprodução dos primeiros versos dos Lusíadas escritos da forma como foram publicados no século XVI. Então, se vocês observarem aqui, há alguns sinais gráficos um pouco diferentes do que nós usamos hoje. Mas a pronúncia das palavras é basicamente da mesma forma que falamos, pelo menos em alguns casos. Claro que a pronúncia de um português do século XVI e de um brasileiro do século XXI é muito diferente. Mas vamos tentar fazer a leitura aqui. As armas e os barões assinalados que, da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram, ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. O que chama atenção aqui é o uso, por exemplo, do I, esse sinalzinho aqui para indicar a conjunção I. Esses sinais para indicar aqui o S. A questão aí do passado, indicado com A, til, O. O uso do U com a sonoridade, com o fonema, com o som de V. O uso aqui do Y, etc. E aqui temos a reprodução da publicação dos Lusíadas, a original. Então nós podemos ver que é uma reprodução de uma página do livro lá do século XVI. Os sinais, claro, bem diferentes da forma como escrevemos hoje, mas é uma leitura possível. Com treino, com atenção, é fácil de pegar o ritmo, o jeito, a forma como as palavras eram escritas e de fazer a leitura. Como eu tinha falado antes, essa questão dos sinais para o S, que são diferentes, o uso do U com o som com o fonema de V, o uso do sinal para indicar o I, e assim por diante. Temos agora, avançamos mais, português já escrito e falado no Brasil. Bárbara Bela, do século XVIII, escrito por Inácio José de Alvarenga Peixoto, enquanto estava preso no Rio de Janeiro em razão do envolvimento na Inconfidência Mineira. O poema é dedicado à sua esposa, Bárbara Eliodora. Bárbara Bela, do norte estrela, que meu destino sabe guiar, de ti ausente, triste somente as horas passo a suspirar, etc. Então, esse poema, já do arcadismo brasileiro, ele é mais fácil de ler, nós conseguimos ler perfeitamente, entendemos a construção dos versos, o sentido, já é um poema lá do final do século XVIII. Temos também um poema escrito por Bárbara Eliodora, que foi a esposa do Alvarenga Peixoto. Então, o sonho do século XVIII, final do século XVIII. E, segundo Aureliano Leite, no livro A Vida Heróica de Bárbara Eliodora, a presença de Bárbara foi fundamental na vida de Alvarenga Peixoto.
Ela foi a estrela do norte que soube guiar a vida do marido. Foi ela que lhe acalentou o sonho da Inconfidência do Brasil. Quando ele, em certo instante, quis fraquejar, foi Bárbara quem fez reprumar-se na aventura patriótica. Disso e do mais que ela sofreu com alta dignidade, fez com que a posteridade lhe desse tratamento de harmonia da Inconfidência. E aqui temos o poema da autoria da Bárbara Eliodoro. Ó que sonho eu tive nesta, feliz, ditosa e sossegada sesta. Eu vi o pão de açúcar levantar-se e no meio das ondas transformar-se na figura de um índio, o mais gentil, representando só todo o Brasil, pendente ao tiracol de branco arminho, côncavo dente de animal marinho, as preciosas armas lhe guardava, era tesouro e juntamente aljava. Então, o que chama atenção aqui é a forma de escrever nesta época, final do século XVIII. Então, o uso aí dos acentos, o uso do SS, do C, ainda diferente do que nós escrevemos, da forma como escrevemos hoje. Claro, é um texto também que conseguimos ler perfeitamente essa ortografia da época e ortografia em comparação com a ortografia atual. Avançamos um pouco mais. A abertura, o início de Iracema, do século XIX. Iracema foi uma obra romântica escrita por José de Alencar. Então, verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba, verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. E temos agora no século XX uma pedra no meio do caminho, do poema do Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E agora eu vou deixar também a indicação nos links aqui do vídeo de duas músicas. Uma, Ó Rama, Ó Que Linda Rama, cantada por Teresa Silva Carvalho. É um clipe de 1982, pronúncia portuguesa, de uma cantora portuguesa. A música é linda, a voz da cantora lindíssima. E a outra música, Peixe Vivo, na voz de Milton Nascimento, é uma canção linda, 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 na voz também lindíssima do Milton Nascimento. Também vou deixar o link de acesso aqui no vídeo. Então, acessem os dois, tanto a canção Ó Rama, Ó Que Linda Rama, como o Peixe Vivo do Milton Nascimento, cantado pelo Milton Nascimento. São canções lindas. É a pronúncia portuguesa e a pronúncia brasileira. A mesma língua que surgiu lá por volta do ano 1000, 1100, 1200, que foi evoluindo ao longo dos séculos, até chegar ao que é hoje, que nós falamos no Brasil, e também o que é falado em Portugal e em vários outros pontos do mundo. Para finalizar, eu sou do Brasil, penso, falo, escrevo e leio em português. Que língua deixarei para aqueles que vierem depois de mim? Temos aqui os países que falam português: a República Portuguesa, República Federativa do Brasil, República de Cabo Verde, República da Guiné-Bissau, a República Democrática de São Tomé e Príncipe, a República de Angola, Timor-Leste, República Popular de Moçambique. Então nós temos Portugal na Europa, Brasil na América, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique na África e Timor-Leste na Ásia.